Bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, na aula passada, a aula 6 de estruturas condicionais, eu citei que já teria um desafio de algoritmos para a gente resolver. E, enfim, eu falei que ia fazer um vídeo separado para não ficar muito longo aquela aula. E é esse daqui, o desafio número 1 de estruturas condicionais. Retomando mais ou menos o que é a ideia desses desafios. Eles sempre vão tentar pegar parte ou quase tudo até aquela presente aula, ou seja, da aula 1 até a aula 6, todos esses conceitos que foram abordados, e eles sempre vão ser utilizados num fechamento de algum conceito. Então, fechamento de estruturas condicionais vai ter um desafio, fechamento de estruturas de repetição vai ter um outro desafio, fechamento de vetor vai ter um desafio. Sempre nessa lógica assim. E o desafio sempre vai tentar ser uma abordagem, um exercício um pouquinho mais difícil e mais próximo ali das maratonas, sempre com uma pegada interdisciplinar. Os tópicos abordados aqui nesse desafio são os operadores bitwise, operadores lógicos e relacionais e as estruturas condicionais. Bem, vou começar aqui a ler a ementa do desafio. Tiago é um desenvolvedor curioso, com sede de saber, começou a estudar mais sobre redes de computadores e se deparou com a representação do endereço IPv4. O endereço IPv4, para quem não sabe, é dividido em 32 bytes. Bytes não, bits. Tendo alguns bits sendo dedicados à representação da rede e outros bits sendo representados do host. A quantidade de bits que representa cada um depende da classe do endereço IPv4. Curioso com tudo isso que aprendeu, Tiago decidiu desenvolver a própria padronização de IP, o IPTS-1, ou também chamado de IP totalmente simplificado 1. Ao invés de 32 bits, ele optou pela representação em 8 bits, de acordo com a seguinte padronização. O primeiro e segundo bits, ou seja, os mais à direita, representam a mensagem a ser passada. O terceiro e quarto bits representam o destinatário, o quinto e sexto bits representam um remetente, e o sétimo e oitavo bits são utilizados como marcadores de qualidade da mensagem no momento que ela foi emitida. Eu coloquei aqui essa imagenzinha para ficar um pouquinho mais entendível do que é. Esses dois aqui são os bits de mensagem, esses dois os bits de destinatário, esses dois os de remetente e esses dois o de sinal. Para facilitar nos testes, Thiago padronizou certas coisas. Para os bits de mensagem, o primeiro e o segundo, se for 00, ou seja, se esses dois valores aqui for 00, sempre tenta entender o seguinte, aqui no desafio, eu sempre coloquei do jeito que são esses dois bits aqui, ó. Esse parzinho, então se for 00, 01, 11, não é um valor absoluto. Se for 00, significa que não tem nenhuma mensagem anexa. O pacote é rejeitado, devendo ser impressa uma mensagem ausente, e o código deve ser encerrado. Se for 01, a mensagem é Olá Mundo. Se for 1 e 0, a mensagem é dizendo C++ é top. E se for 11, a mensagem é dizendo Amo estruturas condicionais. As mensagens, com exceção do caso da mensagem ausente, não devem ser impressas de primeira nesse momento, e sim salvas em uma variável para serem impressas posteriormente. Coloquei aqui um comentário que, para o caso 00, você vai ter que pesquisar sobre a técnica de Early Return. Para os bits de destinatário, se for 00, não possui destinatário e deve ser impressa uma mensagem dizendo destinatário ausente e o código deve ser encerrado. Caso 01, 1 e 0 e 1 e 1, todos possuem endereços válidos. Deve ser impressa a mensagem destinatário encontrado encaminhando o pacote. Para os bits 5 e 6, Thiago acabou não codificando nada especial para esses bits. Confesso que aqui, quando eu estava pensando, eu não pensei em nada particular para colocar aqui, foi por isso que eu coloquei esse comentário. Para os bits da qualidade da mensagem, a qualidade da mensagem é a soma dos valores desses dois bits, tendo a seguinte tabela. Se for maior ou igual a 131, o sinal é ótimo. Se for maior ou igual a 120, o sinal é bom. Se for maior ou igual a 70, o sinal é mediano. E se for menor que 60, o sinal é insatisfatório. Para facilitar o processamento do sistema, Thiago codificou de maneira que
o valor a ser digitado seja um inteiro entre 0 e 255. Curiosamente, o alcance de 8 bits. Após todo o processamento apresentado, o sistema imprime a seguinte mensagem padrão: mensagem e o valor que foi salvo naquela variável, remetente, falta codificar, isso aqui é padrão, sinal da mensagem e o sinal da mensagem que vai ser salvo também numa variável. A entrada, ou seja, o que você vai digitar no console, você irá receber um inteiro n, tal que n seja maior ou igual a 0 e menor ou igual a 255. Este n é a representação inteira do protocolo IPTS-1 que Thiago codificou. A saída, além da mensagem destinatário encontrado encaminhando mensagem, você deverá imprimir a mensagem padrão apresentada, que é essa mensagem aqui, em negrito. Nos casos de erro, o sistema deverá imprimir a determinada mensagem de erro e encerrar o código. Por fim, a gente tem aqui os casos de teste, que servem exatamente para você testar o seu código, ou seja, você vai colocar essa entrada e é essa saída aqui que você está esperando. Para essa entrada, essa saída, para essa entrada, essa saída e para essa entrada, essa saída. Só irei deixar 4 casos de testes para o desafio, porém você tem que testar todos os casos para ver se foi satisfatório. São 12 possibilidades no total, que são 4 tipos de sinal e 3 tipos de mensagem. Tente achar todos os valores que realizem todas as possibilidades. E aqui nos casos de teste já recebeu 2 valores de mão beijada. Lembrando que esse desafio aqui ele tem uma sacada específica de como você faz. Eu vou mostrar o código, então se você quiser parar, retomar, ler novamente o desafio, é esse momento. E um outro ponto também é que para você ver os valores aqui também tem uma sacada que não é muito difícil. Você só tem que entender muito bem essa representação dos bytes e essa representação de converter de inteiro para os bits. Simples assim. Eu vou cortar aqui o vídeo rapidinho e eu vou ir para o código. Certo, antes de ir para o código, eu decidi fazer aqui uma explicação de como que funciona esse algoritmo propriamente. Qual que é a abordagem que vocês vão ter que ter. Mas basicamente é o seguinte. A pessoa vai digitar um inteiro n, tipo um valor 42, e esse n está entre, tem uma restrição, que ele está entre 0 e 255. Ou seja, ele tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 255. Só que o nosso protocolo ele usa 8 bits. Então, eu tenho que representar esse valor em bits. Não necessariamente eu preciso ficar trabalhando diretamente com esses 00. Vocês vão entender exatamente por quê. O valor 42 em bits, você precisa do 32, do 8 e do 2. Para quem tem mais ou menos, para quem não entendeu muito bem qual que é a lógica, é 16, 32, 64 e 128. Por que que é no limite de 255 e de 0? Porque o maior valor possível de ser representado com 8 bits é o 255, que são todos eles ligados. Se você somar todos esses valores, vai dar 255. E a ideia do algoritmo é justamente essa, é trabalhar diretamente com os valores de cada posição dos bits. Vamos lá. O 42 em bits é com esse aqui ligado, esse aqui ligado e esse aqui ligado. Ele fica 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Por quê? 32 mais 8, 40, mais 2, 42. E você viu na descrição do exercício que cada parzinho de bits tinha um significado. Esses dois aqui, eu vou até apagar para ficar um pouquinho mais fácil. Opa.
esses dois aqui, mais a esquerda, eles eram o da mensagem. Esses dois aqui de destinatário. Esses dois de remetente, só que aqui irrelevante, porque eles não servem para nada, então você pode ignorar. E esses dois, o de sinal. Certo? O algoritmo fala que caso o de sinal o de destinatário ou de mensagem sejam zero, ou seja, não tenha nada, vai imprimir uma mensagem de erro. Enfim, como que você vai trabalhar com isso? Você sempre vai pegar o maior valor possível que esse par de bit pode ter. Por exemplo, o bit 00, que é esses daqui, o maior valor possível é 3, porque esse bit vale 1 e esse bit vale 2. Se ambos estiverem ligados, 2 com mais 1, 3. 3. Que vale 3. Se esse daqui estiver ligado e esse estiver ligado, ou seja, esse aqui é o bit que vale 4 e esse que vale 8, 12. Esses daqui é o de mensagem. O de destinatário. E o de sinal, porque o de remetente ele é meio irrelevante para a gente. 00, 11, como... Opa, 11 não. Perdão, tá certo, 11. Se ambos estiverem ligados, 128 mais 64 dá 192. Tem essa abordagem que você sempre vai usar o valor maior possível. Por que o maior valor possível? Porque quando eu fizer n e 3, por exemplo, ou n e 12, o operador e, se você já viu a aula de operadores bitwise, ele faz uma comparação bit a bit com cada posição de dois valores e vê quais são os bits que estão ligados em ambos, porque ele usa a tabela E, e a tabela E retorna 1, retorna ligado, se ambos estiverem ligados. Vamos supor, por exemplo, que seja valor 5. Com 3, o único bit que vai estar ligado é o bit 1. Logo, o resultado vai ser 1. O mesmo valor 5 aqui e 12, o resultado vai ser 4. Porque o único bit que está em comum entre ambos é o bit de 4, que vai ser esse daqui. Esse daqui, ó. Mesma coisa no N3, N5 e 3. O único bit que vai estar em comum entre ambos vai ser esse daqui. E através disso, eu consigo modelar a estrutura condicional para fazer o que o exercício estava pedindo. Tem essa abordagem usando os valores propriamente dito. E tem como eu mesclar dois operadores. O operador de deslocamento, esse daqui, e o 3. Por quê? Isso aqui é uma manipulação do próprio algoritmo, de forma que eu fico pegando aqueles números lá. Vamos supor que eu quero avaliar esses dois aqui, ó. Eu vou colocar como 1 aqui também. Que eu quero avaliar esse parzinho aqui. Só que eu não quero ficar pensando, por exemplo, nossa, quais são os valores possíveis que tem? É o 4, 8, 12 e 0. Eu não quero ficar sempre trocando esses valores. Porque assim, vamos supor que eu estou fazendo a prova, ou uma maratona, e o que eu teria que pensar nos valores. Isso aí levaria um tempinho. Então, fazendo essa manipulação aqui de você deslocar, você sempre vai usar 0, 1, 2 e 3. Por quê? Porque eu vou pegar esses bits e vou deslocar duas casas para a direita. Então, esse bit que está aqui, ele vai andar 1, 2. Então,
ele vai parar aqui. Esse bit aqui, ele vai andar uma, vai andar duas. Então ele vai parar aqui. E esses dois aqui vão sumir. Então, os dois bits que vão estar aqui, que estavam aqui, eles vão cair na posição que era o de mensagem. A mesma coisa acontece que se eu tivesse que avaliar esses daqui. Que até no código vocês vão ver que eu fiz isso. Como que eu faço para jogar eles aqui? Eu tenho que andar 4 casas. Então, esse daqui tem que andar 1, 2, 3, 4. E esse aqui, 1, 2, 3, 4. Certo? No caso desses dois, eu acabo não fazendo isso. Por quê? Esses dois aqui é um pouquinho mais específico, tanto nessa abordagem como nessa abordagem vai ser sempre a mesma. Porque lá estava avaliando o valor do sinal, o valor bruto. Ele não quer uma representação, ele quer o valor bruto mesmo. Ou seja, ele quer saber qual que é o valor que está lá, se é maior que 60, maior que 70, alguma coisa assim. Isso daí é uma pegadinha. Por quê? Porque os valores possíveis, como esse aqui representa 64 e esse 128, são 64, 128, 192, que são ambos ligados, e 0. Então é uma pegadinha, eu coloquei aqueles valores esquisitos justamente para confundir. Mas basicamente é isso. Enfim, a lógica por trás disso aqui é mais ou menos essa. É ver quais são os bits que estão ligados e a gente vai usar a estrutura condicional, ou usando os valores possíveis para aqueles dois bits, ou usando essa representação aqui sempre entre o 0, 1, 2 e 3. Eu vou ir para o código que fica mais fácil de explicar. Bem, esse aqui é o nosso código do algoritmo. É basicamente o seguinte. Aquela avaliação lá que eu falei entre o valor que o usuário vai digitar, que eu entrei aqui, e o valor 3, para ver quais são os bits em comum que estão ligados. Coloquei aqui o exemplo de 5 e 3. Qual seria o valor que estaria ligado em ambos? É o valor 1. O bit de 1. O destinatário, a mesma coisa, com aquele deslocamento duas casas para a direita. Que aqui o resultado também vai ser 0, 1, 2 ou 3. Você poderia fazer com n e 12. Porém, as avaliações ficam mais difíceis entre aspas. O remetente, eu coloquei aqui que você tem que deslocar 4 casas, só que isso aqui é irrelevante, isso aqui nem é utilizado. E o sinal, n 192, porque a gente quer saber qual é o valor absoluto. Então eu comparo com 192, porque é a soma de 128 e 64. E por fim, eu comparo com 1n, porque vai retornar quais são os bits que são ligados entre ambos. Então, acaba que os valores possíveis aqui vão ser, o retorno desses valores aqui vai ser 0, 64, 128 ou 192. E eu quero usar esses valores mesmo, eu não quero usar aquela representação com 0, 1, 2 e 3. Eu usei de duas formas, usei com switch e usei com if, aqui embaixo. Fala lá que no caso da mensagem, que só o caso da mensagem é ausente, que é para imprimir. Como que a mensagem vai ser ausente? Quando esse valor aqui for 0, ou seja, quando o n não tiver nenhum bit ligado em comum com o 3. Vai imprimir uma mensagem ausente. Caso seja 1, vai salvar na variável Olá Mundo. Caso seja 2, C++ é top. Caso seja 3, amo estruturas condicionais. Eu fiz aqui de uma maneira um pouquinho diferente, mas você poderia simplesmente, isso aqui é isso daqui. Se o destinatário for 0, o destinatário é ausente. Caso contrário, qualquer outro valor tem destinatário, imprime destinatário encontrado encaminhando o pacote. Eu coloquei not destinatário porque o 0 ele é tratado como false. Então, se não tem destinatário, esse not aqui ele transforma em true. Então, é meio que eu estou falando aqui, se não tem destinatário ausente. E aqui a avaliação do sinal.
Qual que é a pegadinha aqui? Lembra que eu falei que os valores possíveis são sempre aqueles? 128, 64 e 0? Ou 192? Tem como... Quem vê o algoritmo daquela forma, muito provavelmente ia tentar fazer algo do tipo, mas não usando 128, usando o 131, o 60, que estão descritos lá. Porém, aqueles valores, eles não são possíveis. Eles não são possíveis, eles são impossíveis de acontecer naqueles 2 bits de sinal. Portanto, a forma que você pode escrever é dessa daqui. Eu coloquei aqui com um sinal maior que 128 para elucidar o jeito que alguém pensaria em fazer. Mas nada mais é que a única situação possível que é maior que 128 é quando for 192. O outro caso, então eu modelei todos os casos de valores possíveis, que é o 192, o 128, o 64 e o caso que nenhum é possível, que é 0, que seria o 0 isso daqui. Por fim, imprime a mensagem aqui do jeito que pediu. Eu fiz um pequeno corte aqui, pegando os valores, porque tinha um pequeno errinho no enunciado que faria a pessoa pensar errado. Antes estava escrito como 70 aqui, eu alterei para 60, para ficar possível. Que aí entra certinho nos valores aqui. Então, se no código ali, no vídeo eu vou estar falando como 60, mas vai ser no enunciado, no PDF, vai estar 60 mesmo, certo? Só essa correçãozinha e eu vou colocar nos comentários também. Bem, se você ver todas essas estruturas aqui condicionais, todos esses ifs e elses, eles se encaixam perfeitamente aqui nos alcances. 192 é maior ou igual a 131, 128 é maior ou igual a 120, 64 é maior ou igual a 60 e por fim o 0 é menor que 60. Exatamente isso o que acontece. E eu só modelei de uma outra forma que faça sentido para os valores possíveis. Lembrando que isso daqui é uma pegadinha do exercício. Por fim, você imprime a mensagem aqui igual estava sendo requisitada no exercício. Vamos testar os casos de teste que tem no algoritmo. 5, imprime destinatário encontrado. Olá mundo, falta codificar e insatisfatório. 134, o sinal é bom, a mensagem é C++ é top. Por fim, os casos de retorno. 192, da mensagem ausente, que só os bits de sinal estão ligados, que é o próprio caso 192. E o 2, destinatário ausente. De novo, 192, mensagem ausente. E o 2, destinatário ausente. Ou seja, as duas mensagens de erro estão funcionando. Aqui dá destinatário ausente porque tem o bit de mensagem ligado, porém não tem destinatário. No mais é isso. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica também pode colocar nesse vídeo, que eu irei responder.